PCdoB, vereadora Andressa Marques, da tribuna. Se possível, uma parte, vereadora. De imediato, presidente Lucas. Obrigado. Eu quero seguir no tema da habitação, saudar a vereadora Estela, que tratou desse tema, e temos aqui vários colegas que foram secretários da habitação, em momentos diferentes. Hoje, nós temos um déficit habitacional enorme na cidade, e temos 2 desses lugares para construção de casas populares que se alongam prazos há muito tempo. Um deles é no Campos da Serra, que foi falado aqui anteriormente. O outro é no Jardim Oriental. E eu acompanhei um caso, que inclusive é filha de uma prima do prefeito, que morreu. A Bruna morreu sem ter o direito da sua casa própria garantida. Lá no Jardim Oriental, porque foi prazo, passou ano, passou mais ano. E depois tem um outro espaço, que é lá no São Genaro, que acho que é o que está mais avançado. Há de se dar retorno para as pessoas que ficam 3, 4 anos num aluguel social. Isso é inadmissível. Muitos desses casos, considerando que consigam o aluguel social. Porque conseguir alugar uma casa no modelo do aluguel social é quase impossível em Caxias. Então, tem muitos questionamentos a se fazer no tema da habitação. Não dá para tratar as pessoas mal, porque são pobres. Lá na secretaria, não dá resposta. Defenestrar, as pessoas precisam de retorno e precisa ter prazo. O que não dá é para a turma não ter casa e as pessoas não darem resposta e não dar prazo, porque isso é inadmissível. Então, eu me somo a esse tema, eu acompanho famílias lá do Mariane há 5 anos, 5 anos que essas pessoas estão aguardando. Para citar um exemplo de família que pegou fogo lá, como vários outros casos da cidade. Então, estamos atentos, vamos tratar dessa questão, porque não é porque as pessoas são pobres que elas não merecem retorno e respeito. Muito obrigado, vereadora Andressa. Obrigada, presidente Lucas. Sua parte, vereadora Daiane. Vereadora Andressa, só para falar da questão da habitação, também a gente se solidariza, né, tipo, com a questão do que aconteceu. E, infelizmente, a Secretaria da Habitação, assim como diversas secretarias do município, é totalmente analógica, né? Conversava muito com o secretário Jack, hoje vereador, sobre essa questão. E lembrar as pessoas que se cadastraram por algum ano, que ela tem que voltar e fazer o cadastro de novo. Infelizmente, eles não têm nada de que guarde esses dados. Então, infelizmente, a pessoa diz, estou inscrita há 4 anos. Não existe cadastro nenhum. Agora tem que fazer o cadastro, então, para essa habitação no São Genaro. E a gente fez até como sugestão de indicação para que fique isso registrado como uma fila ali, no caso, para que a pessoa só vá lá até a habitação para atualizar os dados, né? E não mais para se inscrever novamente a essa contribuição. Obrigada, vereadora Daiane. Sua parte, vereador Jack. Obrigado, vereadora. Só para, na fala da vereadora Daiane aqui, realmente, quando a gente chegou ali, a secretaria era totalmente analógica. Aí a gente veio com a proposta de mudar tudo isso e a gente comprou o Absoft, que é um software que hoje todo mundo que for lá e fazer a inscrição vai ficar registrado, não vai ser preciso fazer novamente. Então, a secretaria está mudando, tem que mudar muito ainda, mas aos poucos as coisas vão se ajeitando ali. Obrigada, vereador Jack. Os colegas trouxeram diversas contribuições aqui. Ocorre que, no meu ponto de vista, tudo isso tem uma questão central. Vereador Jack, o senhor recém saiu da secretaria e ele elogiava muito à frente. Aliás, acho que a nossa secretaria perdeu muito com a sua saída. Queria deixar isso aqui registrado, porque a habitação é tratada na nossa cidade como se não fosse nada. Não é uma política que tem uma centralidade para o governo municipal. Nós viemos insistindo nisso aqui, né? E aí, dialogando com o secretário, sinceramente, vereadora Daiane e vereadora Estela, sabe por que eu não quero aqui defender o secretário Silvio? Porque, obviamente, precisa ser cobrado pelas suas posturas, tem que atender as pessoas. E as terças, vereadora Edson, foram deixadas pelo governo para atender as lideranças. Tem que atender. Agora, ele vai atender para quê, vereador Jack? Se não tem nada na Secretaria de Habitação, não tem madeira, não tem telha. Eu perguntei na reunião da sexta que nós tivemos com as chuvas se tinha material paliativo para as pessoas que foram atingidas. A resposta que eu tive do secretário adjunto foi, do Valmir, tem alguma coisa de telha, mas eu não sei se tem para todo mundo, mas eu não sei o que, não sei o que. Como assim não tem telha, gente? Não tem telha na Secretaria de Habitação direito. Então a habitação é tratada como se fosse o porão da prefeitura.
E olha o déficit habitacional que nós temos em Caxias. E aí, já lhe passo a parte, vereador Caleb, é o seguinte, né? Tem déficit e as obras não andam. Tudo parado. Porque quando é para atender o povo, é devagar demais. Quando é para atender os interesses do governo, é voando. É isso que nós temos que dizer para as pessoas. Mas nós temos que cobrar. Porque o déficit é grande, as coisas não andam, as pessoas estão esperando, né? E aí a gente não faz as coisas acontecer. O senhor parte, vereador Caleb. Vereadora Andressa, só deixar registrado que, de fato, sim, nós já estamos apurando, inclusive, essa questão da conduta, né, em que pese o fato de o prefeito ter ido pessoalmente, mas a função do secretário está posto lá justamente para isso, né, para que faça isso no seu impedimento por qualquer outra situação, tem o adjunto, enfim, tem diretor na secretaria, tem diretor, né, secretário Jack? Vereador Jack. Então, mas deixar registrada essa preocupação, de fato, com isso e também falar dos bons exemplos, né? Dá o exemplo da Secretaria do Urbanismo, de toda terça-feira o secretário Bressan está lá atendendo as pessoas por ordem de chegada. Eu mesmo sou um que me sujeito à ordem de chegada quando vou lá. Já fui, acho que umas 4 ou 5 vezes quando precisei, não somente na terça-feira, em momentos, aí ligava para ele para saber se podia ir lá naquele instante, enfim. Mas é importante, né? Dar um retorno para a população, mesmo que seja um retorno negativo, mas a gente tem que dar uma satisfação. Acho que é independente do cenário econômico do município, que nós sabemos que é desfavorável, mesmo com a falta de materiais, é importante dar um retorno. Para encaminhar minha fala, eu tenho um exemplo de uma situação de incêndio que acometeu um senhor viúvo lá no bairro Desvio Risso, o senhor que, inclusive, é praticamente analfabeto, tem dificuldade com isso, está tendo o apoio lá do seu genro, eu fui lá pessoalmente, fiz filmagem daquilo, nós estamos trabalhando para levantar uma vaquinha, mas precisa justamente estar coberta a casa, minimamente o que restou da casa, para poder armazenar o que ele ganhar, porque não adianta a casa também estar destelhada, se vai chover dentro e vai depreciar, enfim, vai sucumbir tudo que nós conseguimos de doações. Então, já está sendo apurada essa conduta, mas ressaltar os bons exemplos, né? O SAMAI e tantas outras secretarias que nós já precisamos ser servidos e o trabalho foi prestado com excelência e rapidez. Certo, vereador Caleb. Eu queria dizer... Permite uma parte, vereador. Já lhe concedo, vereador. Queria dizer que o secretário Jack atendia as pessoas todos os dias. Eu sou testemunha. Nós íamos lá, levávamos as famílias, orientávamos. Elas eram atendidas diariamente pelo vereador Jack. E queria, só para entrar no tema principal que eu trouxe aqui hoje, que segue na fala da vereadora Estela. Vereadora Estela, eu acredito que nós poderíamos fazer até uma intervenção conjunta lá. Nós poderíamos ir juntas naquele local. Também passei por lá, e é incrível como em alguns bairros a repercussão é uma e em outros a repercussão é outra. E eu queria dizer que eu estive no dia 10 de setembro conversando com o prefeito, com o presidente do bairro junto, Fernando, né, em relação a essa situação das pessoas que trabalham, que são recicladoras na rua Cristóvão Randon. Vocês devem acompanhar também, colegas, a novela que é aquele debate sobre os pavilhões que deveriam ter na Cristóforo, que fazem mais de 5 anos, pelo menos, que dizem que tem que construir. E o que eu ouvi do prefeito Adiló nessa reunião, que a reunião foi com o prefeito, e com o Eloy, como representante das relações comunitárias, que começaríamos esse ano. Aí todo ano vão começar esse ano. A gente reúne as reciclagens que existem lá, vai começar esse ano. Aí o que a gente ouve é reclamação da sujeira e da limpeza da rua. Mas as pessoas trabalham, retiram seu sustento. Já morreu uma pessoa lá, vereadora Estela, na queda do muro, que nós já trouxemos esse assunto. Caiu o muro um pouco, caiu o muro mais um pouco, os moradores pediam para a prefeitura ir lá, a prefeitura não ia. Caiu o muro, a pessoa continuou morando dentro da casa porque não tinha onde morar, vereador Zé D'Ambrosio. O que aconteceu? O homem que morreu tomou um choque pelas condições da casa. Demoraram um dia para encontrar o corpo lá dentro. Agora nós tivemos uma segunda morte. Porque as pessoas trabalham no local, são reciclagens, pegou fogo, a sorte, o prefeito Adiló, quero que mostre essa reportagem, por favor, pode baixar. Prefeito Adiló disse, ainda bem que não era um dia de sol, ainda bem que não tinha tanto vento. A gente tem que depender, vereador Ramon, do clima, para não pegar fogo numa rua inteira no bairro Beltrão de Queiroz, para um projeto que já deveria estar sendo implementado. E aí a gente vai ver, são desculpas e mais desculpas. Porque não sei o que de documento para o Banrisul, porque a prefeitura tem que alinhar não sei o que com o Banrisul. Uma parte, vereadora. Isso é inadmissível. O que eu disse antes vale para a mesma situação. Quando é para fazer as coisas para a população, principalmente, vereador Lucas, a população mais pobre. Tem gente que mora no Beltrão de Queiroz, são pessoas. Aí demora pelo menos 5 anos
Aí me disseram, no dia 10 de setembro, estive lá cobrando duas coisas principais. O muro o muro da Cristóforo Randon e a... Não sei quanto tempo eu tenho aqui, presidente Lucas. Estou... não consegui vereador. passar os apartes para os colegas. Desculpa, colegas. Mas para finalizar, para concluir. Acabou o meu tempo, infelizmente não vou conseguir passar. Para concluir, presidente Lucas, fui cobrar duas coisas, principalmente, vereadora Estela. O muro e o pavilhão. E eles disseram que iam resolver os dois esse ano. Aí teve que morrer alguém para precisar dar uma atenção. Eu acho que nós temos que ir lá conversar com a população e nós temos que cobrar do Executivo que os projetos para o Beltrão eles aconteçam. Porque é inaceitável que, mais uma vez, a gente tenha que ter uma morte para que essas pautas sejam olhadas pela nossa sociedade, porque dizem respeito a um bairro que é percebido com muito preconceito pela Prefeitura e pela população. Obrigada, senhor presidente. Colegas, só me